Ivete Sangalo. Ela é gente boa mesmo? Ela é simpática? Será? Vocês concordam com isso? Vocês gostam da Ivete? Sim. Aparenta ser. Gosta. Sim, eu ia falar. Né? Quando vocês olham para Ivete Sangalo, qual é a ideia que vem à sua cabeça? Quais são as características? Qual é a impressão que ela passa para você? Para mim, de falsa. De falsa? Poxa, então já começou negativo. Será que ela não é gente boa assim, então? Eu acho que não. Não? Aí fica mais difícil eu achar qualidades quando eu vejo um defeito que para mim é ruim. Para mim fica muito mais difícil ver qualidades na pessoa. Mas ela passa uma imagem positiva, né? Oi, Marcos. Ela passa uma imagem positiva. Ela passa uma imagem alegre. Alegre. Concordo também. Alto astral, né? E simples, né? Ela é uma pessoa bem simples, assim. Transmite Bem isso boa. também. Transmite empatia. Andressa, você sabe que essa é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho, isso não quer dizer que você tem que gostar, tá? Não é positivo ou negativo, não estou fazendo juízo de valor. Mas a impressão que eu tenho é que ela é do mesmo jeito na frente das câmeras ou na vida pessoal. Será? Me parece uma pessoa espontânea ou não. Espontânea nem sempre é uma qualidade, viu? Às vezes a gente sente espontâneo e a gente fala muita coisa que não devia. Mas será que ela é assim mesmo? Ruim. Será que é uma pessoa alegre, festiva? Eu olho para ela, eu lembro do carnaval. Isso é o que ela transmite. Ela se associa a coisas assim, né? Na testa dela, carnaval. Carnaval. Ela não tem tempo ruim. Eu tenho a impressão dela ser uma pessoa muito brava. Sabe uma outra pessoa que apareceu bastante lá? Esse cara aqui. Teló. Na verdade, apareceu um outro cara lá também, chamado Rodrigo Hilbert. Vocês conhecem o Rodrigo Hilbert? Aí não vale, né? Aí não vale. O Rodrigo Hilbert eu não coloquei na apresentação, porque eu achei que era concorrência desleal. O Rodrigo Hilbert é aquele cara ator, cozinheiro, mecânico, digital influencer. Sabe cozinhar. Faz crochê. Você sabe que Faz crochê. Para quem me conhece, eu gosto muito de cozinhar, sempre falo isso. Mas imagine, para mim é uma terapia, né? Desde que tenha tempo, acho que é uma terapia. E aí imagina, você vai lá para a cozinha, desestressa, faz aquele almoço legal, tal, e modéstia à parte sai coisa boa, viu? Aí depois você liga a TV, encontra o Rodrigo Hilbert cozinhando, ele também cozinha muito bem, e aí no meio do prato ele fala assim, não temos onde assar isso, vamos construir um forno. E aí ele pega 4 pedaços de madeira, um ferro, um tijolo, constrói um forno que é melhor que a minha casa, faz um banquete em meia hora, e eu levei uma manhã inteira para fazer o almoço, e ainda é bonito, influencer, rico, ator, e casou com a Fernanda Lima. Ah não, é concorrência desleal. Resolvi deletar o slide do Rodrigo Hilbert. Deixei o Michel Teló. Mas ele também parece ser simpático. Eu assisti algumas lives dele nessa pandemia, que ele parece ser simpático. Gente, eles parecem, inclusive o Rodrigo Hilbert, pessoas que são espontâneas. Pessoas que parecem ser, da mesma forma, na frente das câmeras ou longe das câmeras. Gostemos nós ou não. São pessoas que estão o tempo todo ali na imprensa, estão o tempo todo ali em evidência, mas que conseguem ter um perfil muito parecido em termos de comportamento. Tudo bem, o Rodrigo Hilbert não é uma pessoa que vai para o carnaval, não é um cantor disso, mas você percebe que ele também tem essa mesma espontaneidade que a gente consegue perceber tanto no Michel Teló
quanto na Ivete Sangalo. E esse é um exercício importante, porque nós estamos tentando entender comportamentos de consumo, comportamentos de clientes, de consumidores, de usuários, de pacientes, né, dependendo da área que a gente estiver trabalhando, mas principalmente um comportamento de consumidor. E aí eu vou fazer um outro exercício aqui, que é um exercício que eu quero que vocês me ajudem bastante, mas também é um exercício de impressão. Não é uma celebridade. Eu vou colocar uma imagem aqui e quero que vocês me ajudem a entender um pouco do perfil dessa pessoa, apenas olhando uma imagem. Olhem só. A imagem é essa aqui. Estão vendo? Uma moça? Não. Enxergando essa jovem executiva? Ela só tá sorrindo porque eu postei foto. A imagem que essa jovem executiva passa para vocês. A moça está de bem com a vida mesmo, bem feliz. Confiança. Confiança. Olha só que legal. Aparente eficiência, confiança. Moçada, Alegria também. eficiência. Bem com a vida. Tá Gosta fazendo do que né, faz. Exatamente, que é a impressão faz. que eu tive também. Otimismo. Realizada. Ó, eu vou falar para vocês a impressão que eu tenho olhando para essa foto e quero que vocês colaborem. Vocês vão colocando aqui contribuições também e me contestem se não concordarem comigo. Essa moça deve ter um ensino superior completo, ou estar cursando. Essa moça parece ser uma moça com um acesso à informação, uma pessoa que tem acesso à informação, que gosta de tecnologia. Notem que ela tem 2 equipamentos modernos em cima da mesa. É uma moça organizada, porque embora esteja trabalhando e tenha papéis ali em cima da mesa, a mesa está organizada, o ambiente está organizado, passa a impressão de uma pessoa organizada. Deve se interessar por inovação tecnológica, tanto por equipamentos eletrônicos, quanto por aplicativos e recursos que facilitem a vida dela. Notem como ela tem uma pele bem tratada, um cabelo bem tratado, dentes bem tratados. Não estou entrando no mérito se ela é bonita ou feia, não é isso. Mas é uma pessoa bem cuidada. E isso me leva a crer que ela deve se interessar também por produtos de cuidados com o corpo. Se eu tivesse que oferecer alguma coisa para ela, eu acho que produtos de cuidados com o corpo, cabelo, pele, eu acho que ela se interessaria por isso. Deve se interessar por tendências de moda, uma pessoa muito bem alinhada, deve trabalhar bastante, deve levar trabalho para casa, deve estar naquela faixa entre uma moça solteira ou recém-casada ou casada com filhos pequenos. Não me parece uma adolescente e não me parece uma pessoa com filhos adultos. Então eu já consigo chegar num intervalo aqui, numa faixa, não só uma faixa etária, mas uma faixa de comportamento de compra. Deve ser uma pessoa que está prezando por qualidade, aceita pagar um pouco mais caro por aquilo que ela deseja. Deve ser uma pessoa crítica, seletiva. E deve ser uma pessoa que preza muito por atendimento. Não deve aceitar ser mal atendida, mesmo que seja numa loja de grife, numa loja... Deve prezar muito, deve comprar pela internet, deve prezar muito por atendimento. O que eu poderia oferecer para ela se tivesse um estabelecimento e quisesse atrair esse tipo de público? Eu acho que a gente consegue pensar em possibilidades aqui. Na inovação tecnológica, produtos que ligam ou que tornem a vida dela mais prática. Quem sabe até produtos de beleza,
Ou vestuário, né? Especialmente para o trabalho, onde ela vai mais alinhada. Imagine como deve ser o restaurante, né? A lanchonete, a casa noturna que ela frequenta no final de semana. Qual deve ser o ambiente para atrair um público assim? Olha quanta coisa a gente pode tentar captar apenas de olhar para uma imagem. Oi, pode falar, Maria. Fica à vontade. Professor, Oi. mãe de família ela não é. Mãe de família ela não é, né? Não, um detalhe aí, ela tá com aliança na mão direita. Ah, muito bem observado. Muito bem observado. Ah, ela não deve ter filho pequeno mesmo, não, viu? Gente, vocês sabem que assim que os filhos nascem, o padrão de consumo muda radicalmente, né? Você já fica em casa, quando vai, tem que ter espaço kids, tem que ter espaço para criança, muda o teu horário de saída, muda o teu padrão de consumo, muda seus gastos. É uma fronteira em termos de padrão de consumo. Gente, me interrompam, fiquem à vontade, tá? Para me interromper a qualquer momento. Eu vou colocar uma outra foto aqui e quero seguir esse mesmo padrão, tá? Mas agora eu quero que vocês falem mais do que eu. E se o nosso público não fosse exatamente essa jovem executiva? E se o nosso público fosse esse aqui? Guilherme, Oi? a Maria das Graças está com a mão levantada. Oi, Maria, achei que você tivesse falado já, desculpa. Pedi para você falar. Não, já falei já. Então, só abaixa a mãozinha, fazendo favor. Não vou ficar te chamando. Maria, se eu Obrigada. não tivesse falado qualquer coisa, você pode falar, viu? Me interrompa aqui. Quais são características que você enxerga nesse público ali? A Suelen colocou aqui aposentadas. Idosas que gostam de cuidar da saúde. Ah, que gostam de cuidar da saúde. Isso é importante, isso é muito importante. Abre um leque de possibilidades pra gente. De bem com a vida. Que gosta de estar com amigas. Exatamente. Exatamente. Autoestima. Gente, são pessoas de mais idade, mas estão longe de ser aquela velhinha que fica no sofá fazendo tricô. Ela pode até fazer isso, sem problema nenhum. Mas não é só isso. São pessoas ativas, são pessoas que estão preocupadas com a saúde, que gostam de caminhar no parque, devem gostar de espaço aberto, estão preocupadas com o vestuário. Gente, elas usam bandana, olha só. E sabe uma coisa que é muito representativa nessa foto? Na minha opinião, talvez seja o mais representativo. Elas estão se divertindo. Elas são amigas. Elas estão se entreolhando e se divertindo. Ou seja, elas não são amigas que apenas correm no parque. Pode ter certeza que elas fazem mais coisas juntas. Elas devem sair para tomar café à tarde. Elas devem fazer outras coisas juntas. O que me faz acreditar que a principal informação ali não seja nem exatamente a saúde ou o ar livre. Eu acho que a principal informação aqui é o convívio. Elas estão convivendo o tempo todo e uma motivando a outra, provavelmente. Como seria o ambiente que deveria ter o meu estabelecimento para atrair esse público? Eu tenho muitos amigos aqui em Ribeirão Preto que tem bares, né, casas noturnas, lanchonetes. Eu sempre falo para eles o seguinte, falo, olha, qual é o seu foco? O que você prefere? Você quer ter o seu bar cheio de gente, cheio de adolescente, aquele bar lotado, que o pessoal passa de carro e fala, nossa, quanta gente, lá tá bombando, né? Lá é muito bom, lá sempre lota. E ter isso é muito bom, tá? Não estou criticando, não. Mas vários adolescentes com uma long neck na mão,
uma porção de batata frita, ou você prefere ter alguns casais jantando durante a noite, e geralmente esses casais jantando vão com outros casais e passam a noite inteira consumindo. Não vai dar o aspecto de lotado, talvez até estar lotado a fugente, esses casais, mas que na soma talvez gastem mais do que aquele monte de jovem, né, que gasta pouco. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, longe disso. Mas se você oferecer para essas senhoras aquele ambiente de balada, com música eletrônica, aquela coisa mais pesada, não é isso que elas querem. Se você pegar esse jovem e colocar num ambiente com música ambiente, para um bom bate-papo, né, para uma coisa para você passar a noite consumindo e conversando, não é isso que esse adolescente também quer. O que eu quero mostrar aqui é que você não pode confundir os públicos e você tem que conhecer bem o teu público-alvo. Conhecer bem não é colocar uma, duas, três características. Conhecer bem é ter 10, 12 características desse público. Sabe por quê, pessoal? Porque nós estamos num período em que nós temos esse tipo de cobrança, inclusive da imprensa. Imaginem vocês um pequeno empresário que, durante a pandemia e isolamento social, viu as suas receitas caindo, seu público minguando, a pessoa passar dificuldade, muitos fecharam, e que, preocupado, quem sabe até desesperado com a tendência de fechamento da sua empresa, abra o jornal, abra lá a internet, abra o noticiário e encontre esse tipo de informação. Criatividade e inovação são aliadas no combate à crise. Inovação é o caminho obrigatório também para micro e pequenas empresas. Como a inovação pode atrair os clientes de volta no pós-pandemia? Pessoal, eu não estou exagerando. Isso é altamente deprimente para o pequeno empresário, porque ele está em dificuldade, ele não consegue mais ter receita. E na hora que ele abre o noticiário e encontra isso, ele percebe que a culpa é dele, porque ele não foi criativo, porque ele não consegue inovar. Você percebe que chega no momento em que isso aumenta a pressão nos ombros do empresário? Poxa, o meu concorrente continua lá. Talvez tenha passado algum tipo de dificuldade, claro, mas ele continua lá e eu aqui, prestes a fechar. Quer saber? Eu acho que a culpa é minha que eu não sou criativo. Eu acho que a culpa é minha que eu não sou inovador. Eu acho que um dos meus papéis mais importantes nessa minha carreira docente é justamente mostrar que criatividade e inovação como sendo consequência, inclusive, da criatividade, mas especialmente criatividade, é algo que se aprende. Não é algo genético. Eu não sou criativo. Olha, a Lidiane a Célia a Andresa o Marcos eu não sou. Então não tem jeito. Eu não sou criativo mesmo e acabou. Como se fosse algo de destino. O seu destino é não ser criativo. Ele teve a sorte de nascer criativo. Não é assim que acontece. Pode falar, Maria. É bem isso mesmo. Tudo que você está falando é verdade. Porque assim, eu faz mais ou menos uns 2 anos que eu comecei na confeitaria. Eu vejo que tem uma grande confeitaria, sabe? E é bem complicado mesmo. Nessa pandemia, tudo ficou mais difícil. E a gente tem sempre que estar inovando, procurando novas ideias, para estar atendendo os clientes. Chegou tempo que eu achei que eu ia parar, que eu ia desistir. Até eu começar a fazer um curso de consultoria, de consultoria, mas que ia me ajudar muito. Poxa vida, que legal. Que legal, sim. Que legal ouvir esse relato, né? Claro que não é legal a crise, que não é legal a dificuldade. Mas que legal.
consigo. Graças a Deus, eu estou conseguindo, assim, como que eu posso te falar? Me colocar bem, assim, oferecer, ter sempre algumas novidades, ter criatividade em algumas coisas para oferecer para os meus clientes, porque é bem complicado. Você sente essa pressão, né? Você sente como a inovação vem como sendo uma pressão. Sabe por quê? Porque ela veio, nessa pandemia, como sendo algo necessário de forma imediata. Não dava tempo de planejar a longo prazo, né, uma inovação que seja mais demorada. Não, tinha que ser para agora. Eu estava dizendo que eu acho que a minha principal contribuição é dizer que a inovação e a necessidade de inovar não é uma coisa recente. O Platão já dizia isso. A necessidade é a mãe da inovação. Mas isso não é genético. Isso se aprende. Nós temos uma equação muito simples, simples de entender, não tão simples assim de ser colocado em prática, que é a seguinte: inovação é igual a uma ideia mais implementação mais resultados. Porque se não for para ter resultados expressivos, quantitativos e resultados melhores do que os anteriores, a inovação não faz sentido. Isso é teoria, tá? Os autores colocam isso aqui para a gente. Eu gosto de desmembrar um pouco essa equação. Eu coloco essa equação da seguinte forma: inovação é igual a uma ideia, mais implementação, mais resultados. Mas a ideia não começa em si mesmo. A ideia começa antes. A ideia começa na percepção do problema. Porque se você perceber o problema, a ideia vem naturalmente. Se você não perceber o problema, a ideia não aparece. Por exemplo, eu estou dirigindo e ouvi um barulho diferente no motor do carro. É um barulho que me preocupou. Ao ouvir o barulho, ainda dirigindo, eu já começo a ter ideias. Opa, barulho estranho, eu não sei o que está acontecendo, vou ter que levar isso no mecânico, vou levar hoje à tarde. Não, hoje à tarde não vai dar tempo, eu vou agendar para amanhã. Não posso esperar, eu vou ligar para que o mecânico venha buscar no meu trabalho. Não, eu vou pedir para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para levar. Você começa a ter N possibilidades porque você ouviu o barulho. Se você está dirigindo, começa um barulho diferente no motor, mas você está ouvindo música alta e nem percebeu o barulho, você não teve ideia nenhuma. Para você está tudo bem. As ideias não surgiram porque você não percebeu o problema. A percepção do problema é o que desencadeia as ideias. E não é o tema aqui agora, mas existem muitas teorias que mostram, né, treinar isso, como ser mais criativo, desenvolvendo o ter ideias. As ideias vêm naturalmente caso você perceba o problema. Se você não percebeu o problema, não há motivo para ter ideias. Então notem que não é uma questão de genética, ou que eu nasci criativo, nasci com a mente aberta. Geralmente, estou falando de empresários, inclusive, geralmente o empresário já trava aqui uma dificuldade enorme em perceber de fato qual é o problema e como solucioná-lo. Muitos empresários me procuram e falam o seguinte: o problema é a falta de clientes. O problema é que o cliente não veio mais até aqui. Isso é consequência. O que causou a redução do número de clientes? Ah, foi o isolamento social. Tá, tudo bem, dessa vez foi. Mas às vezes é um mau atendimento. Mas às vezes é uma propaganda errada. Mas às vezes é um horário equivocado em que você abre. Ah, o problema está nas vendas que caíram muito. Isso é consequência. Qual é a causa do problema? Por que as vendas caíram muito? Então notem que a percepção do problema já é um primeiro obstáculo, mas que é uma questão de treino e de desenvolver esse olhar, desenvolver essa percepção. Continuando, a implementação eu também costumo desmembrar
em planejamento e implementação. Porque nós gastamos muito tempo com planejamento, mas uma ideia bem planejada é quase que garantia de resultados certos. Notem que nós temos duas áreas, duas partes aqui. A percepção do problema mais a ideia é algo subjetivo, pessoal, é uma coisa mais psicológica. Planejamento e implementação é uma coisa mais matemática, mais formal. Percepção do problema e as ideias é o que definem a criatividade. E no nosso ambiente nós temos essas duas áreas, a área psicológica, a área do emocional, que eu coloquei aqui em amarelo, e as práticas tradicionais, que eu coloquei aqui em azul. Mais uma vez, moçada, não há melhor ou pior aqui, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Muitas vezes, em determinados momentos, eu gosto de sonhar, de devagar, de ficar imaginando, isso é muito bom. Outras vezes, eu prefiro aquilo que já está treinado, que já está estabelecido. Por exemplo, se eu tiver que passar por um tratamento médico, eu prefiro uma prática tradicional. Já conhecida, que a gente já sabe os resultados, já sabe os efeitos colaterais. Se eu tiver que pensar em possibilidades para uma propaganda, eu gosto de ser criativo. Eu gosto de ser mais emotivo. Criatividade, na verdade, é a intersecção das duas coisas. Criatividade vem de ter boas ideias, e as boas ideias nem sempre são as primeiras ideias, e as ideias só vêm da percepção do problema. Notem que eu ouvi o barulho lá no carro. A minha primeira ideia foi, vou para o mecânico agora. Opa, talvez não seja a melhor ideia. E aí eu vou aprimorando isso. Só que são ideias que devem ser implementadas, planejadas e implementadas. Porque uma ideia que não pode ser implementada é pura e simplesmente uma ideia, que nós chamamos de imaginário emocional desorganizado. São pensamentos desorganizados. Ser criativo é apresentar uma proposta diferente, uma ideia nova, mas que possa ser implementada. E que você já tem até planos de como fazer isso. Só que essas ideias novas que podem ser implementadas dependem de conhecer o seu público. Dependem de saber exatamente quem é o teu público, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, como ele deseja aquilo, em que condições. Nem sempre, pessoal, as ideias colocam como ponto focal o cliente. Aliás, vocês ficariam surpresos do quanto é comum não colocar o cliente como centro das atenções. Durante muito tempo, a inovação tecnológica veio de uma necessidade interna da indústria. A indústria percebia uma dificuldade e promovia uma inovação tecnológica para resolver aquela dificuldade, mas nem sempre era aquilo que o cliente desejava. Quer ver? Quer ver uma coisa? O que é isso? Tem alguma ideia, algum palpite do que seja isso aqui? Estão enxergando uma forma estranha aí, Enfim, não vou falar, né? Você tem alguma ideia do que seja isso aqui? Nenhuma ideia, nem imagino. Nenhuma ideia? Não. É um pendrive. Parece uma coxa de frango. Flaviane Também pensei na embalagem de frango que alguém escreveu aqui. Parece. Parece uma coxa de frango, né? E para quem conhece a KFC é uma empresa que vende frango frito. Sim. Então, tendo esse KFC ali, me parece algo ligado a frango. Parece uma coxa de frango. Parece. A ideia é realmente parecer uma coxa de frango. Mas isso, na verdade, é uma esponja de banho, uma bucha de banho. Sabe aquela esponja de banho? Mas não é simplesmente uma esponja de banho. É uma esponja de banho
com o aroma de frango frito. Ah, duvida? Olha só isso. Mas isso entrou em comércio? Isso entrou em comércio. Gente, como que alguém vai tomar banho para ficar com cheiro de frango frito? De frango frito. Não. Você toma banho para tirar o cheiro. Tem que ver as preferências do marido, namorado, da esposa, sei lá, ué. Gente, eu coloquei aqui porque se eu contasse, ninguém ia acreditar, né? Pois é, olha só a reportagem. Já imaginou sair do banho, depois daquele dia cansativo, daquele dia estressante, você toma aquele banho relaxante e sai de lá com um aroma de frango frito. Com aquele cheirinho de gordura. Pai do céu. Nossa. É claro que foi um fracasso de vendas. A ideia da KFC era promover o seu próprio frango frito. E a ideia deles é que, tendo esse aroma de frango, ia despertar a sua fome. Você ia lá tentar comprar mais frangos fritos, de tanto sentir aquele cheirinho de frango frito. O que não faz sentido é que esse cheirinho venha da minha pele, né? Não precisa vir da minha pele, pode vir de outro lugar. E olha, você pensa que esse é o único exemplo? Imagina, eu poderia ficar aqui a noite inteira colocando exemplos de produtos completamente bizarros, né? Estranhos, vindos de marcas famosas. Por exemplo, a Colgate já teve uma linha de comidas prontas. Por incrível que pareça, essa é uma imagem de uma lasanha da Colgate. Colgate, aquela que faz pasta de dente. E sabendo que a Colgate faz pasta de dente, ao olhar para essa lasanha, não parece que essa parte branca do recheio é pasta de dente? Não dá uma impressão estranha? É verdade. Deve ser catupiry, deve ser alguma coisa nesse sentido. Sim, né? associa, não tenha dúvida. Que ideia de que tem pasta de dente aí Quer no dizer, meio. em vez de eu limpar, eu vou sujar? Pois é. Pois é. Só a marca Colgate já lembra, né? Pasta de dente. A Bic, sabe a Bic que faz canetas? A Bic já teve uma linha de roupa íntima. Por incrível que pareça, pesquisem isso, vocês vão encontrar lá imagens das linhas de lingeries, de roupas íntimas da Bic. Inclusive é interessantíssimo, porque tinha uma linha das roupas íntimas da Bic que era azul Bic, sabe azul da caneta Bic? Claro que também não foi um sucesso de vendas. Por incrível que pareça, colocar o cliente no centro das atenções não é uma ideia antiga. E eu falo por incrível que pareça, porque se eu perguntar para qualquer empresário, de qualquer setor, em qualquer país, empresário, a sua empresa coloca o seu cliente no centro das atenções? Todo o projeto tem como foco o cliente? Eu tenho certeza que ele vai responder que sim. Claro. Poxa vida, a minha empresa coloca o cliente no centro das atenções. Aqui tudo é pensado no cliente. É evidente que sim. E, gente, eu nem acho que ele esteja mentindo. Eu acho que ele está sendo sincero. Mas o problema é que, com o passar do tempo, com as pressões naturais do dia a dia, com o teu chefe te pilhando, com o seu cliente que não entrega, com o seu cliente te cobrando, com o seu fornecedor que não entrega, sabe aquela correria do dia a dia? Nós entramos no automático. E aí a gente começa a atender todos os clientes como se fossem todos iguais, como se quisessem a mesma coisa, como se tivessem as mesmas preferências, como se fosse um atendimento padronizado. E aí você não entende por que algumas pessoas se fidelizam à sua loja e outras nunca mais voltam. Você não entende como algumas pessoas passam a comprar sempre de você e outras criticam a sua empresa lá fora. Na verdade, é a percepção do problema que entrou no automático, né? E você acaba olhando tudo como sendo padrão. Por quê? Porque você está na correria. Porque você está sob uma pressão muito grande. Nós temos uma metodologia para tentar resolver isso ou amenizar isso, chamada de Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia que inicia um processo para a inovação. É um caminho com várias etapas que leva a uma inovação mais segura,
Claro que não é garantia de sucesso, mas uma inovação bem planejada, implementável de acordo com aquilo que o seu cliente deseja. O Design Thinking tem como objetivo colocar o cliente no centro do seu projeto. E nós vamos tentar pensar numa solução a partir do problema dele, e não a partir do problema interno da empresa. Esse Design Thinking tem como objetivo transferir a base da inovação tecnológica, ou da inovação de modo geral, né, não só tecnológica, do ambiente interno à empresa para o consumidor. E eu coloquei aqui uma linha de montagem automobilística, né, uma linha de produção de carros. Não foi à toa, foi de propósito. Porque talvez a primeira grande situação em que a inovação vem motivada por um ambiente interno tenha sido na indústria automobilística. Lá no comecinho do século XX, no começo da indústria automobilística, nós tivemos o lançamento desse carrinho aqui, chamado Ford Modelo T. A Ford, né, na figura do seu fundador, chamado Henry Ford, foi o responsável por popularizar o carro através desse carrinho simpático, né, o Ford Modelo T, que aqui no Brasil ficou conhecido como Ford Bigode. E o Ford, ele promoveu uma das inovações mais importantes de todas as inovações possíveis, que é a chamada inovação disruptiva. Olha só, hein? Isso no comecinho do século XX. Inovação disruptiva é aquela inovação que muda o hábito de consumo. Eu estava falando sobre isso na semana passada, nas aulas lá da FATEC. O quanto nós tivemos mudanças de comportamentos durante a pandemia. Essas mudanças de comportamento já vinham de antes, né? Com o surgimento do streaming, com o surgimento de aplicativos como Uber, como Airbnb, como Waze, e que isso foi mudando o nosso hábito, nosso padrão de consumo. Mas o Ford, lá no comecinho do século XX, já fazia isso. Olha como a teoria não é tão nova assim. O Ford dizia o seguinte: o meu principal concorrente não é a outra empresa que fabrica carros. O meu principal concorrente é o cavalo. Eu quero que as pessoas parem de andar a cavalo e passem a andar de carro. Só que para isso o carro tem que ser barato. E eu preciso reduzir o custo, reduzir o preço do carro. E para isso ele cria linha de montagem, linha de produção, né? Ele vai fazendo muitas inovações ali na linha de produção. Mas todos os carros oferecidos eram pretos. Se você quisesse comprar um carro, certamente seria um carro preto. E por quê? Porque ele comprava a tinta preta em grande quantidade, a tinta preta era uma tinta básica, né, custava um pouco menos, ele comprava em grande quantidade, conseguia reduzir ainda mais o custo, e a tinta preta secava um pouquinho mais rápido. O fato da tinta secar um pouquinho mais rápido acelerava a linha de produção. Isso fez com que ele conseguisse produzir mais carros em menos tempo. Quando os clientes começaram a reclamar disso, né, perguntando por que não tinha carro amarelo, azul, vermelho, verde, foi aí que o Henry Ford falou talvez a sua frase mais famosa. Quando ele foi questionado sobre isso, o Henry Ford disse: nós oferecemos carros de todas as cores, desde que seja preto. Claro que é uma brincadeira, e naquele momento funcionava, porque ninguém tinha carro. Poxa, eu até preferiria um carro diferente, mas eu ando a cavalo, eu quero andar de carro, então eu aceito comprar esse carro. Agora é um carro que eu consigo comprar. Eu aceito comprar esse carro, mesmo sendo preto. Isso funcionou lá no comecinho do século XX. Imaginem vocês, aqui, no século XXI, já indo para quase a terceira década do século XXI, uma empresa que te ofereça um produto e diga: ó, se quiser é assim, se não quiser não tem problema, tem quem quer, tá? Vai causar uma má impressão muito grande. Eu duvido que você compraria dessa empresa. Eu duvido que você aceitaria uma empresa que se comportasse dessa forma. Muita coisa foi mudando de lá para cá.
Design Thinking começa com a ideia da empatia. Nós vamos gerar uma empatia, depois vamos definir o que nós podemos oferecer, qual é a solução que a gente pode oferecer para aquele cliente, vamos conceber um produto ou um serviço que a gente possa oferecer, criar um protótipo disso e fazer o teste. Criar uma chamada prototipagem disso e testar. Ora, nós começamos pelo mais difícil, que é a empatia. Sabem o que significa empatia? Vocês sabem o que significa a palavra empatia? Colocar-se no lugar do outro? Exatamente. Exatamente. E quando eu falo isso com meus alunos, eu tenho certeza que eles ficam lá no Google, assim, empatia. Peraí, empatia. Mas é isso mesmo, é colocar-se no lugar do outro. Porém, não é só isso. Se colocar no lugar do outro. Não está errado, não. Mas a empatia é se colocar no lugar do outro, pensando como o outro pensa, sentindo o que o outro sente, conseguindo entender por que ele age daquele jeito. Entender não significa concordar. Mas eu sei qual é o raciocínio que ele tem que o leva a agir dessa forma. Eu sei o que ele anseia. Eu sei o que ele busca. E eu sei o que ele faz, o que ele pode fazer para alcançar o seu objetivo. Gente, nós estamos num período em que a inovação é essencial. Já antes, mas a pandemia só acelerou esse processo. Nós estamos num período em que a inovação talvez seja a diferença entre permanecer no mercado ou fechar as portas. Olha como o Design Thinking tem uma contribuição muito grande, para essas empresas, especialmente os pequenos empresários, que precisam ser criativos. Mas, pessoal, acreditem quando eu digo que nós estamos num momento de total falta de empatia. Nós estamos num período de total falta de empatia, em todos os aspectos. Econômico, político, cultural, e por aí vai. Nós, infelizmente, estamos vivendo um período em que, se a pessoa pensa diferente de mim, ela já está automaticamente errada. Aliás, se a pessoa não concorda comigo, ela já é taxada como ignorante de antemão. E a gente percebe muito isso, principalmente nesse contexto ideológico, político, cultural. Isso me assusta nos meus alunos, sabia? Isso é uma coisa que, quando vem dos jovens, me deixa muito assustado, porque me parece que eles não estão abertos sequer à possibilidade de entender o outro. Mais uma vez, se colocar no lugar do outro não significa concordar com ele, mas é entender o jeito que ele pensa, é entender o que ele sente, o porquê que ele é levado a pensar desse jeito. Não sei se vocês percebem isso também aí na ETEC, mas é a sensação que eu tenho em todas as turmas que eu trabalho. Nós estamos num momento, e claro, não só no ambiente acadêmico, mas fora, no contexto em que a gente vive, a gente percebe isso diariamente, como falta empatia para as pessoas. E como inovar e ser criativo se te falta empatia? O próprio Design Thinking é uma teoria que mostra isso. Olha, o ponto de partida é a empatia. Você tem que entender a fundo o seu cliente. E olha, não é simplesmente definir um público-alvo. Porque se você define um público-alvo, mas não tem empatia, você rotula esse público. Óbvio, o público-alvo são senhoras que gostam de passear no parque e que são ativas e prezam pela saúde. Esse pode até ser seu público-alvo, mas me diga, o que essa senhora sente? O que ela busca? Ela está correndo por quê? Porque ela gosta? É um estilo de vida? Porque ela precisa? É recomendação médica?
É porque ela simplesmente mora perto do parque? Ou não, é uma coisa que ela faz com rotina desde muito tempo. Ela faz isso para estar com as amigas ou ela fez amizade lá? O que ela quer além disso? As amigas? Ela quer jantar com as amigas? Qual é o ambiente que eu posso oferecer para que ela possa fazer isso? Quem sabe montar uma cafeteria ao ar livre, né, com espaço, com árvores e céu aberto, para que ela possa ficar lá? Enfim, a gente começa a pensar em possibilidades quando a gente entende os anseios desse público-alvo. Isso é empatia. Quando a gente olha para aquela jovem executiva e pensa assim, poxa, essa mulher deve levar trabalho para casa, ela deve ser uma pessoa que quer praticidade, o que eu puder oferecer que facilite a vida dela, ela vai aceitar de braços abertos. Para essa senhora que está correndo no parque, talvez ela tenha tempo, não esteja procurando exatamente praticidade, mas ela quer convívio. Ela quer diversão com as amigas, é uma diversão muito característica, não é balada. Toda a estrutura da empresa, começando pelo ambiente interno, pela decoração, pela propaganda, pela abordagem, pelo atendimento, pelo diferencial em relação aos concorrentes, vem da definição do seu público-alvo de forma empática. E é isso que a gente precisa nesse momento, porque a pandemia nos fez mudar de comportamento. Quem é o teu público e o que ele quer daqui para frente? Nós não consumíamos live até o ano passado. Já existiam lives. Mas nós não tínhamos o hábito de consumir live até o ano passado. Se alguém perguntasse para as pessoas o que é um webinar em 2019, o webinar agora a gente encontra direto, né, aqui sendo oferecido. Você faz cursos com webinars. Nós mudamos muitos comportamentos ao longo da pandemia. Se um empresário conseguir perceber isso e desenvolver esse lado criativo, né, tem uma metodologia para isso também, não é uma coisa que ele faz sozinho, nós conseguimos pensar em possibilidades. São as melhores possibilidades? São possibilidades eficazes? Não sei, mas para quem sai de um ponto em que não tem nenhuma ideia, ter contribuições já é um grande passo. Quer ver? Eu quero contar para vocês a história da Vera. Sabe quem é a Vera? A Vera é essa pessoa aqui, ó. A Vera é uma mulher negra, 37 anos, casada, 2 filhos, classe C, nível de renda, trabalha fora e ainda tem que cuidar da casa. Pessoal, tentem se colocar no lugar da Vera. Então, uma mulher, 37 anos, negra, casada, 2 filhos, classe C, trabalha fora e ainda tem que cuidar da casa. O que a Vera precisa? Olha, a Vera faria de tudo pelos filhos dela. A Vera sonha em dar um futuro, uma condição de vida melhor para os filhos. Então, se eu perguntar para a Vera o que ela mais deseja na vida, ela vai responder algo ligado aos filhos. Que eles tenham um bom estudo, que eles sejam pessoas que tenham conforto e por aí vai. Ela preza muito pelos filhos. Mas a Vera também quer equipar a casa, ela quer conforto para a família, porque é uma vida muito sofrida. Sofrida em termos financeiros, né? Em termos econômicos. Não estou dizendo que ela seja infeliz, mas é uma pessoa com dinheiro curto. Querem se colocar no lugar da Vera? Quando a gente pergunta, ô Vera, mas o que mais te incomoda? Quais são as suas dores? Né? O pessoal do empreendedorismo usa muito esse termo dores. Né? Quais são as suas dores? Quais são os seus anseios? Ela diria, olha pessoal, eu quero muito equipar a minha casa, mas eu não tenho dinheiro para tudo que eu quero. Me falta dinheiro e me falta acesso a crédito, porque minha renda é baixa. Eu não consigo comprar à vista, mas eu também tenho dificuldade em acesso ao crédito.
porque a minha renda é baixa, eu não consigo empréstimos em banco, por exemplo. Portanto, todos esses meus desejos ficam limitados à minha condição de renda. Isso já vem há tanto tempo que eu não me sinto valorizada. Eu não tenho muitas esperanças de mudar isso no longo prazo. A Vera vai dizer que ela está com 37 anos, mas que ela enxerga ela com 40, 45, 50 nas mesmas condições. Você consegue sentir o que a Vera sente? Você consegue se colocar no lugar da Vera? Você consegue enxergar o mundo com os olhos da Vera? Se eu tivesse um estabelecimento, um empreendimento, como eu poderia criar uma identificação com a Vera? O que eu poderia oferecer para a Vera que ela tivesse os olhos brilhando quando me visse? O que será que eu posso oferecer que vá tentar satisfazer os seus desejos, contornando as suas dificuldades? Gente, a Vera é a persona do Magazine Luiza. A Vera é uma cliente fictícia, mas que representa o perfil médio do público atendido pelo Magazine Luiza. Quando a gente identifica o público-alvo e consegue ter esse caráter empático, nós criamos uma chamada persona. A persona é a personificação do seu público médio. Claro que o Magazine Luiza oferece e atende clientes muito diferentes, mas na média, no geral, a Vera é a personificação do seu público principal. E entendendo como é a Vera, nós começamos a entender todo o comportamento do próprio Magazine Luiza. Por que ele oferece tanto crédito? Por que o Magazine Luiza tem esse apelo? Conhecendo a Vera, a gente entende até por que o slogan é "Vem ser feliz". Pô, Vera, vem ser feliz. Aqui você vai ter acesso a crédito, você vai poder parcelar em várias prestações, mesmo com renda baixa, sem ter garantia. Aqui você vai ter produtos que vão proporcionar conforto ao seu lar. E proporcionando conforto ao seu lar, você vai dar uma condição de vida melhor para os seus filhos. Toda a estratégia do Magazine Luiza tem como foco esse perfil de consumidor representado pela Vera. Todas as empresas, né, que a gente tem contato, eles costumam sempre ter esse exercício de definir um público-alvo e começar a partir daí uma estratégia de design thinking, de mapa mental, né, de mapa de empatia. Existe um mapa de empatia para isso, em que a gente consegue delimitar e falar, olha, este é o meu cliente principal, essa é a minha persona. Essa pessoa eu tenho que entender bem o que ela pensa, o que ela faz, como ela quer. E olha como isso é treino, isso não é uma coisa restrita a grandes empresas. Eu tenho certeza que aquela mercearia da esquina, aquele pequeno supermercado, aquela sorveteria, pode muito bem pensar nisso. Com alguma assistência, claro, acho que é para isso que a gente está aqui, mas eu tenho certeza que ele consegue pensar nisso. E conhecendo o seu público-alvo, conhecendo quais são os anseios, você consegue oferecer aquilo que o atraia. Eu acho que isso é fácil de entender. Mas não tão fácil de ser colocado em prática. Quer ver só? Lembra que eu pedi para vocês selecionarem 2 pessoas e atribuírem 5 características para cada uma delas? Lembra disso? Foi nossa primeira atividade aqui, quando eu comecei a falar. Eu pedi para que vocês escolhessem 2 pessoas e atribuíssem 5 características para cada uma delas. São pessoas que você conhece, que você escolheu, e imagino que você tenha escolhido pessoas próximas
né, que você tenha mais familiaridade. Foi fácil atribuir 5 características para uma pessoa que você já conhece? E olha que são só coisas boas, hein? Imaginem para alguém que você não tenha tanto contato assim. Vendo qual é o perfil dessas pessoas, será que você consegue imaginar o que elas precisam? O que você poderia oferecer que elas comprariam porque elas precisam daquilo? Ia ser o seu empreendimento para atrair esse tipo de cliente? E quais são as tendências de comportamento que eu estou identificando dos meus clientes e que devem se consolidar daqui para frente? Será que eu me identifico com elas? Será que eu estou preparado para oferecê-las? Será que eu tenho condições de implementar isso na minha empresa? Notem que são perguntas reflexivas, né? Mas são fundamentais para quem quer iniciar um processo de inovação. E principalmente para quem tem pressa em oferecer algo diferente. Esse seu amigo, sua amiga que você mesmo escolheu? Eu acho que seria um bom fechamento para isso. Mostre para o seu amigo quais são as qualidades que você atribuiu a ele. Mostre para ele. Ele é que vai dizer se é isso mesmo ou não. Ele que vai dizer se o perfil dele bate com isso que você enxergou ou não. Nem sou eu que vou dizer se está certo ou errado, mas a própria pessoa talvez seja mais indicada para dizer, olha, é assim que você me vê? Pô, eu não acho que eu sou assim, não. Ah, é assim que você me vê? Eu também acho, eu sou assim mesmo. Esse é um bom começo para a criação de uma empatia. Porque, às vezes, nós convivemos com a pessoa o tempo todo e não somos totalmente empáticos com ela. Pessoal, eu falei para a Andresa e para o Pandolfo que se ninguém me parar, eu fico aqui umas 5 ou 6 horas falando desse assunto. Já viram que eu me empolgo, né, falando sobre isso. Então, eu acho que, pelo tempo, eu deixo os meus contatos aqui. Estou realmente muito interessado e propenso em manter um contato com vocês. O que eu puder contribuir nesse assunto, estou inteiramente à disposição. E agradeço demais essa oportunidade, agradeço demais o convite. Vocês não têm ideia do quanto eu fiquei feliz e honrado por estar aqui agora. Muito obrigado, gente. Muito bem, Guilherme. Maravilha, cara. Tenho certeza que o pessoal adorou. Você abordou bacana aí. E eu só tenho a agradecer, né? A gente trabalha junto lá na FATEC, então eu sei da competência do Guilherme, como ele ia se sentir à vontade para falar sobre isso aqui. Com certeza atingiu o público-alvo, vamos dizer assim, né? Bem bacana a forma de abordagem aí, tá? E então, da minha parte, eu estou muito feliz pelo evento que a gente teve. E vou aproveitar o gancho aqui, né, Guilherme, para fazer a nossa propaganda lá da FATEC. Já tem gente me perguntando da inscrição para os vestibular. E eu disse assim, deve estar saindo alguma coisa aí nos próximos dias, tá? Então vamos ficar atento aí, quem já está terminando o último módulo aí agora à noite, ou quem já está terminando o terceiro nos cursos diurnos, a gente vai ter novidade nos próximos dias. Guilherme, da minha parte, só tenho a agradecer. Valeu. Muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu um grande amigo. Guilherme, olha, eu comentei até com a Andresa que eu fiquei assim, como quis dizer, não é minha área, né? Parte de química e tal, mas olha, amei, achei de uma facilidade, você está de parabéns. A maneira como você se posiciona, você instiga a gente a participar. Você, como eu disse para a Andresa, né? Você mexe em conceitos que estavam ali
escondidinhos ou que a gente também não fuçou e não conhecia. Então, olha, realmente foi um prazer enorme e eu acredito que, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com vários alunos, tá? Foi um privilégio poder participar da sua live. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Espero que seja a primeira de muitas, né? Quero manter contato com vocês aqui o tempo todo. Estou à disposição. Eu também acho que vai ser a primeira de algumas aí. Que Obrigada. legal. Muito bom. Guilherme, posso falar algumas observações minhas aqui? Lógico. Eu sou professora de empreendedorismo, é o Marcos, mas o quanto é difícil empreender, né? Você falou de criatividade, eu sei que a live, que o assunto era criatividade na pandemia, para você conseguir superar tudo. É para você ter empatia, né? Colocar, para você conseguir resolver os seus problemas, mas eu vejo a dificuldade do ser empreendedor, né? Por exemplo, nós temos aqui nossos alunos, que alguns vão trabalhar como funcionários, outros vão querer empreender, né? Outros já estão empreendendo e estão tentando se aprimorar, tanto da ETEC quanto da FATEC, né? Também, acredito. O que você poderia falar sobre isso? Essa dificuldade de empreender? O que você poderia falar alguma coisa para a gente? Olha, Lidiane, eu vejo muito, principalmente, na Barão de Mauá a gente atende muito empresários, né? E eu percebo muito o seguinte, nós temos dois grandes problemas, dois grupos, né, de problemas. O primeiro problema é o chamado ambiente de negócios. O ambiente de negócios é o contexto em que o empresário está inserido, com burocracia, com carga tributária enorme, com dificuldade, inclusive, na legislação para algumas práticas que ele quer fazer. Então, todo esse contexto macro, né, político-econômico, no Brasil é uma dificuldade. Abrir uma empresa é uma vida, e se você acha que abrir uma empresa é uma coisa demorada, burocrática, experimente fechar uma empresa. Você vai ver que é uma coisa realmente assim, muito complicada. Mas isso foge do nosso controle. Isso é uma coisa estrutural que tem que ser mudado. Eu, sinceramente, não vou entrar aqui nessa questão política, né, da situação, mas por muitas gestões nós temos essas promessas de que eles tentam facilitar o ambiente de negócios, mas na prática pouco muda. Então esse é, sim, um grande problema que os empresários vão reclamar sempre, com toda a razão, mas eu acho que nós podemos fazer pouco em relação a isso, a não ser lutar pela mudança, né, através dos nossos representantes eleitos. Mas tem um outro grupo muito importante aqui de problemas, que é justamente a falta de planejamento. Eu gostei muito da sua colocação, porque eu participei de um evento na semana passada, em que se apresentava números dizendo que o empreendedorismo aumentou durante a pandemia. E é verdade, aumentou mesmo. Mas eles apresentavam esses números como se fosse algo positivo. E, na verdade, não é. Por que não é? Porque esse é o empreendedor por necessidade. Esse é o empreendedor que perdeu seu emprego, que está sem renda e que precisa ter renda. Então, ele vai fazer alguma coisa para poder ter renda. Ou seja, ele não planejou aquilo. É o tipo de empreendimento, claro, estou generalizando, né? Não são todos, mas é o tipo de empreendimento que eu coloquei ali, muitas vezes até informalmente, para ter renda, mas se a empresa me chamar de volta, eu fecho aqui e volto para lá. Mas se eu tiver uma nova oportunidade, eu deixo a empresa e vou para lá. Ou a empresa acaba falindo por falta de estrutura. O que nós precisamos é de empreendedores por oportunidade, que é aquele que olha para o mercado, identifica uma necessidade, identifica uma possibilidade e vai planejar isso. Nós chamamos isso de modelo de negócios. A grande pergunta que eu faço, né, para os alunos é sempre o seguinte: o que as pessoas precisam que eu possa oferecer de forma lucrativa?
O que as pessoas precisam, quais são necessidades que eu percebo, que eu possa satisfazer e, de quebra, claro, ganha dinheiro com isso. Isso também é um exercício, porque num primeiro momento a gente vai olhar para o mercado e não vamos identificar nada. Poxa, o que as pessoas precisam? Pô, se eu soubesse, já tinha feito, né? O que as pessoas precisam? Nós não temos o olhar do empreendedor. Mas é uma questão de treino. Com um pouquinho de treino, um pouquinho de esforço, a gente começa a identificar um monte de necessidades. Nem todas a gente consegue satisfazer. Olha, o Guilherme está lá, agora está até com tempo chuvoso, a gente passou por uma seca grande, né? O Guilherme está lá, está sofrendo com falta d'água, por exemplo. Eu não consigo fazer chover. Eu não consigo levar água encanada lá para ele. Mas talvez eu consiga oferecer algum lembrete que o faça tomar água com mais frequência. Isso é bom para a saúde dele. Talvez eu consiga oferecer alguma coisa que mostre o quanto é importante, né, estar hidratado, coisa do tipo. Enfim, com um pouquinho de treino a gente começa a perceber o que nós podemos oferecer como soluções para problemas identificados. Daí a ideia de perceber o problema. E dessas possibilidades, claro, vamos tentar seguir a mais lucrativa, né, que tiver mais potencial de crescimento. Então, por um lado, tem todo um ambiente de negócios que não é tão favorável no Brasil. Por outro lado, nós temos uma dificuldade de planejamento. Nesse segundo problema, a gente pode atuar, tanto ETEC quanto FATEC. E acho que estamos atuando. Eu converso muito com o Marcos, a gente segue uma linha muito parecida ali na conduta não só do empreendedorismo, mas dos projetos, né, Marcos? Eu acho que nós já estamos fazendo isso. Quem sabe, no futuro, podemos ampliar a nossa atuação. Eu acho que ser empreendedor não é fácil, mas se for um empreendedor planejado, a dificuldade diminui um pouquinho. Entendi. Porque tem a visão também, né, do empreendedor, porque empreender não é fácil por natureza, né? Você já falou N motivos de que... E também eu acredito, você acredita que ser empreendedor é um perfil? A pessoa nasce empreendedora ou ela pode desenvolver essa habilidade? Não, ela desenvolve, com certeza. Porque parece que tem umas pessoas que fazem umas coisas tão fáceis, sabe? Elas têm uma visão, parece que elas nasceram com aquilo, né? Parece que elas têm o dom da... Eu digo sempre o seguinte, né? Você aprende a ser criativo. Eu tenho uma disciplina aqui em Ribeirão chamada Criatividade e Inovação, que é um dos títulos da live, inclusive. E lá nós temos as teorias da criatividade, como é que você tem os processos, como é que tem inovação e tal. Isso se aprende. Mas, como qualquer matéria, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Por exemplo, vamos imaginar que o Marcos goste muito de matemática, eu não. Ele vai aprender matemática mais rápido do que eu. Mas isso não significa que eu também não possa aprender matemática. Vamos supor que a Andresa goste mais de literatura do que eu. Ela vai aprender mais rápido. Mas isso não significa que eu também não possa aprender literatura. Empreendedorismo, de modo geral, segue essa mesma linha. Tem pessoas que têm uma afinidade maior e vão desenvolver isso mais rápido ou com mais agilidade, mas isso nem de longe impede que outras pessoas também não possam desenvolver esse lado empreendedor. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que, poxa vida, eu não nasci empreendedor e, portanto, eu nunca vou ser. Você pode não gostar, problema nenhum. Mas, se quiser, pode aprender e aprender bem. Entendi, ótimo. Obrigada. Pessoal, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? É que nós temos o pessoal da administração aqui também, Eu tenho uma pergunta. Por favor. Marcos, é o Flávio, sou da ETEC aqui, de Jundiaí. A minha curiosidade mais é sobre o programa de trainee do Magazine Luiza, que teve defensores e críticos. Você acha que esse tipo de programa será seguido por outras empresas aqui em diante? Já aproveitando, fazendo mais uma,
Você vê esse tipo de programa como marketing ou inclusão mesmo dessa classe mais desfavorecida? Ô Flávio, ótima pergunta. Você sabe que na sua segunda pergunta, você já antecipou a minha resposta. Eu acredito... A Luísa Helena esteve aqui um tempo atrás, falando um pouco sobre... Foi antes do anúncio do programa de trainee. Ela disse, né, em entrevistas depois, que percebeu, não só no Magazine Luiza, mas de um modo geral, o quanto havia esse racismo estrutural. Isso é uma discussão também que caberia mais uma, duas, três lives, né? Porque isso vai entrar naquele mérito naquela questão da meritocracia ou não, né? Porque a meritocracia, se você tiver condições iguais para... Enfim. E ela dizia que o negro não tinha as mesmas condições que uma pessoa da mesma idade, com a mesma formação, né, de outra etnia. E por isso ela resolveu criar uma cota ali exclusivamente para negros. E isso foi visto, inclusive, como segregação, né? Porque, afinal de contas, você restringiu do outro lado. Você perguntou a minha opinião, tá? Então eu vou te dar a minha opinião. A minha opinião é que isso partiu de uma boa intenção. Eu acredito que ela tenha feito isso, de fato, como uma forma de tentar compensar uma injustiça, uma defasagem que ela viu na empresa. Mas não há de se negar que isso colocou a empresa em evidência. Não há de se negar que isso provocou um marketing, de forma planejada ou não, que trouxe muito mais holofotes, né, para a empresa. Eu não consigo te afirmar aqui se isso foi planejado ou não. Mas me parece uma iniciativa que começou de uma boa ideia, de uma boa intenção. Respondendo a sua pergunta, acho sim que outras empresas seguirão esse caminho, porém não da mesma forma. Eu acredito que a oportunidade tem que ser igual para todo mundo, né? E não criar segregação para A ou para B. Mas se a gente percebe que aqui em cima está chegando mais uma certa etnia, uma certa cultura, uma certa religião, talvez o caminho seja trabalhar lá embaixo. Por que as outras não têm condições para chegar no mesmo nível? Por que as outras não têm as mesmas oportunidades para competir pela mesma vaga? Então, eu acredito que as empresas devem seguir o mesmo caminho, porém, não da forma como fez o Magazine Luiza, mas trabalhando as condições para que as pessoas cheguem lá. Isso também é marketing, isso também é responsabilidade social. E quando alguém me pergunta, né, pô, mas não fazem isso por marketing? Eu respondo, pode até ser, mas outros não fazem. Então, mesmo que seja por marketing, melhor que façam. Tá, obrigado, hein? Bom Obrigado, esclarecimento. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta para o Guilherme? Acho que agora foi. Professor. Oi. Oi. Ô, professor, eu gostaria que você comentasse sobre os negócios online, que é a tendência do mundo de hoje. Tá. Quando a gente fala de pandemia, né, que é o tema aqui, do isolamento social, a gente sempre vem à cabeça as empresas que passaram dificuldade pelo isolamento social e que fecharam, demitiram, o desemprego bateu recorde a semana passada. Mas muitos negócios foram de vento em popa, né? Por exemplo, vendas online. Vocês compram pela internet? Vocês costumam comprar pela internet? Vocês têm o hábito de comprar pela internet? Sim. 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 Isso é recente ou já vem de muito tempo? Olha só, o Júlio... Não, o meu não é recente. Meu não é recente. Não. Já vem de um tempo. Ainda bem. As pessoas passaram a comprar mais pela internet nesses últimos meses. Então, serviços de entrega, delivery, mesmo de delivery de comida pronta, cresceram muito. Eu tenho um amigo aqui que ele é gerente de uma loja, de uma fábrica de alimentos aqui.
Ele falou, olha, Guilherme, é inacreditável, mas aumentou muito a venda de biscoitos, né, de bolachas, porque as pessoas ficam mais em casa, ficam comendo mais e tal. E existem setores que realmente lucraram bastante com isso. Vendas online é uma delas. E eu acredito que isso seja uma tendência inevitável. A partir de agora, essas pessoas que passaram a comprar mais pela internet continuarão comprando, mesmo com a reabertura das lojas físicas. E aí vem uma pergunta que vocês nem precisam responder, só pensa. Tá? Não precisa nem responder. Vai me dizer que você nunca foi numa loja física, viu um produto, voltou para casa e comprou pela internet. Eu acho que essa vai ser uma tendência cada vez mais comum, a ponto de muitas empresas gigantescas começarem a diminuir o seu tamanho, deixar disponível de maneira física aquilo que vende mais e todos os outros itens começar a oferecer via internet. Já aconteceu comigo várias vezes, de ir até uma loja, perguntar... Professor, posso fazer uma observação nesse sentido? Oi, desculpa. Repete, por favor. Djalma, da ETEC. Fazer uma observação nesse sentido. O próprio conceito de loja mudou, né? Então, o dono da loja lá, ele montava uma loja, comprava os produtos, colocava na sua loja para vender. Então, ele dependia da venda desses produtos, né, para tirar o seu lucro, né? Então, se hoje todo mundo vai comprar online, então para que eu vou montar uma loja, né, se eu sei que eu vou perder para o online? Então, o conceito de loja mudou. Loja hoje é uma vitrine. Se eu sou um dono de loja, eu sou um dono de uma vitrine que vendo esse espaço para os fabricantes de produto. Então, os fabricantes de produto vão alugar um espaço na minha loja para deixar os seus produtos e, na verdade, vender pela internet, né? Então, ali, o conceito de loja hoje mudou também. Quem paga uma loja, quem dá lucro para uma loja é o expositor, e não mais, quer dizer, ainda é o cliente que compra, mas o grande lucro é o expositor, né? Mesmo uma loja de varejo, né? A gente pegar um Carrefour, um Walmart, uma loja de varejo, quem banca essa loja é o expositor, é o fabricante. Ele paga para entrar, paga para participar de um tabloide, ele paga para ter um espaço na prateleira, ele paga para ter uma ponta de gôndola, né, e por aí vai. Djalma, eu concordo plenamente com você. Inclusive, para quem quiser pesquisar mais, eu sei que a ETEC tem feito muito bons trabalhos ali, em várias áreas. Fica aqui uma sugestão. O Marketplace é uma tendência que eu acho que é muito interessante, que é um conjunto de lojas também, que nessa mesma linha que o Djalma está dizendo aqui. Mas, Djalma, eu acho que vai até um pouco além do que você falou. Não só o conceito de loja, mas a gestão tem que mudar. Sabe por quê? Porque você tem razão no que você colocou, mas eu ainda enxergo muitas vezes uma gestão antiga em que a loja física tem metas de vendas. E, portanto, a gente chega num ponto em que a loja física concorre com a própria loja online. Porque se eu estimulo o meu consumidor a comprar online, eu estou reduzindo a minha meta da loja de vendas da minha loja física. Eu vejo muito isso ainda, né, do gerente da loja física pensar assim, não, mas o preço é mais barato lá no nosso próprio site da loja online. Eu estou pensando em redes, né, não numa única loja, mas grandes redes dizendo, olha, eu sei que o preço é mais barato lá, mas compre aqui que a gente faz isso, faz aquilo, numa nítida declaração de que eu tenho metas a cumprir e se você comprar no site, eu não vou atingir minha meta. Ô, Guilherme, inclusive, uma loja que faz isso é a Magazine Luiza. Eu sei, é uma delas. Entendeu? Inclusive. Por isso que eu lembrei do exemplo. Você começou a falar, já aconteceu isso. O mesmo produto, fui lá, tentei comprar na loja, ele falou, infelizmente, eu não consigo chegar nesse preço, se você pode comprar online, porque não tem o que eu fazer. Ele falou para mim. Eu falei, eu fiquei triste. Eu falei, nossa, mas são os mesmos. Não deveria, né? Isso, eu acredito.
Né? Os Foi o que nossos você falou. departamentos são assim ainda. A própria loja está tirando o trabalho dos próprios funcionários, vamos dizer assim, né? Mas acontece sim. Pois é. Lojas de departamento, de modo geral, agem assim ainda. Em que você muda o conceito, como o Djalma bem colocou, muda essa concepção do que vai ser oferecido, mas a gestão interna continua tradicional. Em que esta unidade aqui está concorrendo com a mesma unidade do bairro, do centro. Poxa, a gente tem que cumprir uma meta, como se fosse uma agência bancária, né? Temos que cumprir uma meta aqui de vendas, de faturamento. E se a pessoa vem aqui e compra do site, poxa, eu estou perdendo a minha meta. E nós, consumidores, enxergamos aquela empresa como sendo uma coisa só. Né? Seja em que agência, seja em que unidade for, seja online ou presencial. Então, só para complementar o Djalma, acho que a gestão tem que acompanhar isso. Caso contrário, nós teremos a chamada autofagia, né? Você compete com você mesmo e, claro, que a empresa como um todo sai perdendo. Tem uma outra tendência aí, Guilherme. Observei também, já que a gente está falando do exemplo do Magazine Luiza, mas a Magazine Luiza está atacando em produtos de supermercado, nesse modelo de compre pelo site e retire na loja. Eles estão investindo muito nisso, basta dar uma olhadinha nas propagandas deles, né? E tem gente fazendo isso, por quê? Porque ele consegue reduzir muito o custo, aí, principalmente na logística, e tem gente comprando produto de limpeza, por exemplo, que a gente normalmente compraria no supermercado, a pessoa entra na internet, compra, depois vai retirar lá na loja do Magazine Luiza. Sabe uma outra tendência legal, Marcos? Talvez seja uma ideia interessante para ser pesquisada. Nós já temos empresas, na Europa isso já é mais comum, mas nós já temos empresas no Brasil que são empresas que gerenciam pontos de venda. Sim. Eu vi uma empresa, gente, de jovens como vocês, uma empresa de Blumenau, chamada Pega Aqui. E eles têm vários pontos de vendas cadastrados. Você compra pela internet, faz o trabalho o dia inteiro, não fica em casa. Né? Certamente, quando entregarem aqui, eu não vou estar em casa, vai voltar e tal. Você fala lá, entregar no ponto tal. Que é a mercearia, que é enfim, o estabelecimento tal, que é cadastrado aqui perto, eu vou lá e retiro. Claro que o estabelecimento recebe uma porcentagemzinha disso tudo. É interessante para ele fazer isso, ser visto como um ponto de venda, além do que, ao retirar lá, eu estou levando o cliente para o ponto de venda. Por isso que muitos supermercados se interessam por isso. E nós já temos empresas que só fazem isso, gerenciar pontos de venda. Isso é muito interessante. Fica aqui a dica também para pesquisa. O fundador da Pega Aqui chama João. Tá? Eu cheguei a conversar com ele lá de Blumenau. Vale a pena pesquisar. Acho que é pegaqui.com.br, se não me engano. E quando você falou dessa estratégia de trazer o cliente para o ponto de venda, me lembra um caso aqui, já há muitos anos, tinha uma loja do Carrefour na cidade do Rio de Janeiro. E ela era vizinha a uma estação do metrô. E o que acontecia? Ela notou que muita gente parava o carro no estacionamento, pegava o metrô, ia trabalhar e na volta pegava o carro e ia embora. E no começo isso incomodou um pouquinho. Eles começaram a falar, não, né? É aquela visão tradicional. Para estacionar aqui você tem que comprar alguma coisa no mercado. Porém, eles usaram uma estratégia totalmente inversa. Eles começaram a falar assim, você vai pegar o metrô, estacione seu carro aqui. Na volta, aproveita, compra um pão para levar para casa, alguma coisa assim, né? E deu muito certo. Foi tido como uma estratégia na época meio suicida, mas eles falaram assim, nós não temos nada a perder. Em vez da gente brigar com o consumidor, vamos trazê-lo aqui para dentro. E eles começaram a notar que muita gente que a intenção seria só deixar o carro, mas o sujeito falava assim, para eu não ficar com vergonha, eu vou parar lá, vou comprar um pão, alguma coisa assim, né? E acaba comprando mais do que aquilo. Foi um negócio muito legal. Ô, Marcos, eu posso contar uma historinha de um minutinho só? Não sei como é que está o tempo aqui, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, por sua conta, Guilherme. Rapidinho. Quando estava terminando o doutorado em São Carlos, olha que caso interessante.
Tinha um supermercado lá, que era uma mercearia, né? Uma mercearia um pouco maiorzinha, assim, tem um estacionamento do lado. E quando esse supermercado fechava, era numa via de fluxo rápido, né? Numa avenida. E quando esse supermercado fechava, tinha um senhor que montava uma barraquinha lá e começava a fazer churrasco. Sabe esse churrasquinho de espetinho? Perfeito. E o pessoal que saía das empresas paravam todos lá, lotava o supermercado fechado, lotava o estacionamento com o rapaz com a barraquinha fazendo churrasco ali no estacionamento, na calçada, enchia de mesinha e, né, o pessoal ficava consumindo ali. Pegava geralmente, olha o público-alvo, olha a empatia. Era justamente aquele perfil do operário que trabalhou muito o dia inteiro, está cansado fisicamente, está saindo de lá, está voltando para casa, parava ali um pouquinho. Mesmíssima história. O supermercado ficou incomodado com isso, tentou expulsar o cara de lá, mas, na verdade, o estacionamento era um terreno do lado, o supermercado estava fechado, enfim, foi um imbróglio lá, um tempão. E olha a saída que eles acharam. O supermercado simplesmente adotou esse cara, que começou a montar o seu churrasco ainda com o supermercado aberto. O supermercado montou uma barraquinha para ele. Maravilha. E na barraquinha, todas as propagandas de carne e de cerveja do supermercado. Inclusive, o churrasqueiro, né, se eu posso chamar assim, vestia um avental com os dizeres: gostou? Comprei aqui. E aí estava lá, alcatra, tanto, picanha, tanto, na linguiça, tanto, cerveja tal. Na mesa assim, tá gelada? Comprei aqui. Quer dizer, o supermercado adotou de fato esse empreendedor e, por oportunidade, ele percebeu uma oportunidade nisso e, com isso, potencializou as vendas de artigos para churrasco, principalmente cerveja e carne. Achei super interessante. Foi um caso que eu fui acompanhando, não interferi, não tem nada a ver com isso, mas fui acompanhando conforme ele foi se desenvolvendo. Me marcou muito isso. Muito legal. Muito bom. Pode continuar perguntando? Não, né? Já faz... Coitado. Estou à disposição. Prometo que é a última pergunta minha. Você, Guilherme, dentro de tudo que aconteceu, né, de março, abril para cá, né, vamos dizer assim, qual a sua visão com relação... teve alguma área que se destacou com relação a empreender? Ou teve alguma coisa que te chamou a atenção? O que você poderia nos falar? Desde tudo isso, né? Da pandemia, que nos fez mudar muitas coisas, né? Nos tirar da nossa zona de conforto, né? Ela nos obrigou a algumas coisas que agora vão acabar até sendo... nós vamos mudar os nossos hábitos, né? Isso foi uma coisa que você já comentou. Mas qual a área mais que você acha que teve isso? Dentro da pandemia? Olha, foi muito boa a sua pergunta, Lidiane, porque me dá a oportunidade de falar algumas coisas que eu não falei aqui e eu acho que são importantes. Você perguntou setores, né? Serviços ligados à informática dispararam a venda, não se acha mais webcam para comprar, ou não se achava, né? Não sei como é que está o mercado agora. Até bem pouco tempo atrás, se você quisesse comprar uma câmera fora do seu notebook, não se encontra. E quando encontrava, é um preço absurdo. Então, equipamentos eletrônicos, compras online dispararam e, consequentemente, serviços de entrega dispararam também. Mas o que eu quero destacar disso tudo, que talvez deveria ter sido falado no meio da live, é que inovar não significa reinventar a roda. Inovar pode ser uma pequena modificação, mas que te diferencia do concorrente. E aí o que me chamou muita atenção foi justamente os serviços de entrega. Eu não sei se vocês já ouviram falar de aplicativos como o Alfred, como o Log. Log tem como símbolo um coelhinho, né? Como o Rappi, RAPPI. São aplicativos de entrega
que te entregam qualquer coisa. Então, eu posso ligar lá no Walk, né, pelo aplicativo. Ligar não, né? Ligar é coisa de antigo, pelo aplicativo. Você entra lá no aplicativo e fala assim, olha, eu quero 2 pães na padaria do fulano, eu quero que você passe lá depois no varejão, compre tomate, banana e alface, depois eu quero que você passe na farmácia, compre um pacote de fralda, tamanho G, e na volta passe na feira e traz um pastel. Ele faz tudo isso, compra para você e leva na sua casa. E aí você vai pensar assim, pô, mas é isso? É isso. Mas até então ninguém fazia. Até então você tinha um entregador de comida, um entregador do supermercado, um entregador da padaria. E se eu quisesse comprar pão, quisesse comprar cerveja, quisesse comprar... Eles se encontrariam lá na porta da minha casa. 3 ou 4 entregadores, para cada um entregar uma coisa. Foi a percepção de que a inovação pode ser um detalhe, pode ser um incremento, né? Uma inovação incremental, que faz com que você já se diferencie muito dos concorrentes. E eu acho que os serviços de entrega mostraram bem isso. Que legal mesmo. Perfeito. Maravilha. Podemos? Então, eu gostaria, né, vamos para os agradecimentos, né? Então, Guilherme, gostaria de agradecer a tua presença, sua paciência, né, por ter aceitado o convite, de conversar, né, um pouquinho conosco sobre criatividade, inovação. E gostaria de agradecer o pessoal, né, da FATEC, que entrou aqui, né, que nós conseguimos juntar na mesma live a ETEC e a FATEC. E também o pessoal de Jundiaí, que está aqui também, né? Então, assim, isso eu acredito, né, não é a primeira vez que eu comento, que isso foi um dos pessoas, né, que talvez fisicamente a gente não poderia ter o prazer de assistir uma palestra ou de ter uma conversa, né? E isso, pelo menos, a pandemia nos trouxe, né? Vamos dizer assim, né? Uma live, uma conversa com talvez pessoas que a gente teria uma dificuldade imensa de talvez levar fisicamente para a ETEC para poder conversar, né? Por exemplo, eu tenho um colega que ele fez uma live com a gente em agosto, ele mora lá no Rio Grande do Sul, né? E aí ele fez uma live com a gente sobre carnes, e aí eu tenho uma outra amiga que mora em Goiânia, e também que é professora, e também chamou para ele fazer uma live também lá, né? Então eu acho que essa integração toda, né, foi muito interessante, né? Vamos dizer assim, que eu acho que isso é uma coisa que tem algumas coisas que a pandemia nos trouxe que eu acho que vão ficar, né? Eu acho que uma delas é essa forma, né, de ensino, né? Vamos dizer assim, eu acredito também. Gente, muito obrigado. Eu estou realmente muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim, uma satisfação enorme. Obrigado, Pandolfi, viu, pelo convite. Agradeço, obrigado pela convivência. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Célia. Obrigado, Andresa. Vi muitos ex-alunos aqui, né, que passaram pela FATEC, estão na ETEC hoje. Muito obrigado por vocês todos. Tenho certeza que eu estou à disposição e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão. Maravilha. Muito obrigada, Guilherme, pela disposição aí, pela paciência. Vamos abrir os microfones e bater palma, né, para o Guilherme. Maravilha. Muito obrigada mesmo, viu? Agradecemos. Obrigado, pessoal. Valeu, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Tchau, obrigado. Obrigado, André. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Célia. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Ô, Guilherme, aí depois Valeu, muito obrigado. Boa noite. O certificado da sua apresentação, na participação na nossa live, tudo, né? Da honra da sua participação. Eu agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos, gente. Boa palestra, gostei muito. Obrigado, Júlio. Obrigado.